O ano passado nós estávamos em 84 países. Digo estávamos porque esse número já cresceu, graças a Deus, estamos em 87 países. Então a nossa presença aí chegando perto de 100 países, com praticamente 2.000 missionários, 1963. E realizamos, só o ano passado, 1.175 batismos, graças a Deus. Nós somos a segunda maior agência missionária do mundo. E é sua agência porque é a agência dos batistas no Brasil. Pode passar. Por favor. Pode seguir. Eu acho que dá para deixar no modo de apresentação, se achar melhor. Mas nós tivemos 1.720 discipuladores, 3.732 pessoas em processo de discipulado, né, com esses discipuladores, e tivemos 173.637 pessoas beneficiadas pelos projetos. Deixa eu parar aqui um pouquinho, para você entender o que são pessoas beneficiadas pelos projetos. Nosso foco de desenvolvimento, ele tem algumas áreas. Uma área fundamental para nós é plantação de igreja. Então, sempre que a gente está num país, que a gente está numa cidade, que a gente está numa região, a gente quer plantar igrejas. Mas também não é só isso. A gente também tem um braço de desenvolvimento comunitário. Aquele desenvolvimento social, aquele trabalho que a gente abençoa a vida das pessoas nas suas necessidades. Então aí a gente tem o PEP, que é o Programa de Educação e Evangelização Pré-Escolar. A gente tem atuação da saúde em hospitais e clínicas. A gente tem a atuação no campo da nutrição, a gente tem a atuação no campo do esporte, a gente tem a atuação no campo da assistência social propriamente dita. Então, são vários projetos. E também a gente tem a atuação naquilo que a gente chama de DNA missionários. É aquela atuação de influência junto à liderança local naquele país, junto à liderança da denominação, junto a lideranças até de outras denominações, levando o que a gente acredita ser um DNA missionário, para que os países não sejam só receptores de missionários, mas também, em pouco tempo, sejam também enviadores de missionários. Isso, graças a Deus, tem acontecido. Então, quando a gente fala em pessoas beneficiadas, essas quase 200 mil, é porque a gente tem projetos variados. Então, por exemplo, eu fui para o Chile, uma região rural do Chile, uma cidade pequena, e depois a gente atendeu a região rural, porque a igreja tinha 6 congregações nas regiões rurais, e nós visitamos 5 escolas com projeto do PEP. Cada escola pré-escolar tem escola com 100 crianças, com 200, com 300 crianças. Então isso já dá, olha o número de beneficiados, 100, 200, 300 em cada escola. Isso com PEP. Por exemplo, na questão de saúde, a gente tem um hospital que a gente participa, um hospital evangélico no Chad, uma região muito empobrecida do norte da África. E é uma região onde tem esse hospital evangélico, uma região muçulmana, com esse hospital evangélico construído com, principalmente, recursos missionários dos Estados Unidos e do Canadá, mas que não tem médicos locais. Os médicos que atendem nesse hospital são missionários de curto prazo. Eles são missionários aqui do Brasil, do Canadá, dos Estados Unidos, que vão e que voltam. Então, eles vão, atendem uma semana, voltam, 10 dias voltam. A gente não tem médicos lá. E aí, o que a gente fez? A gente desafiou um jovem vocacionado de São Paulo a estudar medicina, e nós investimos no curso de medicina dele para ele ser médico no Chad. Ele aceitou o desafio, a junta mandou ele para a Bolívia, para Santa Cruz de la Serra, onde o curso de medicina tem um custo bem baixo, bem, talvez 10% do que seria aqui no Brasil. Investimos 7 anos na formação dele. Ele casou-se com uma moça no curso da faculdade, também médica, filha de missionários, uma colombiana, e agora os dois estão de malas prontas para o Chad, e serão os primeiros médicos a residirem na cidade e atuarem todos os dias nesse hospital. Então, quando a gente fala de projetos missionários, a gente está falando de perfis missionários muito diversos.
Nós temos perfis missionários de médicos, nós temos de nutricionistas, de psicólogos, de fisioterapeutas, de professores de educação física. Uma ferramenta importantíssima tem sido as nossas escolinhas de futebol e de outros esportes, especialmente naqueles países mais fechados, no mundo árabe, no mundo muçulmano e até no mundo judeu. O nosso missionário em Israel, ele é um professor de jiu-jitsu, por exemplo. Então são várias ferramentas e várias pessoas beneficiadas por projetos distintos. Nós tivemos mais de 10 mil líderes capacitados, e aí também a capacitação de líderes é desde uma capacitação em uma igreja local até a capacitação em grandes conferências ou em seminários, né? O Seminário Batista do Ambo, por exemplo, em Angola, foi um seminário construído por iniciativa da nossa missionária Ana Alzira e do trabalho da junta. Hoje é um seminário consolidado lá, que já tem cursos de mestrado, inclusive, e hoje já é um seminário referência para toda a África de língua portuguesa. Então, Moçambique, Guiné-Bissau e outros países da África de língua portuguesa têm, no Seminário de Uambo, uma referência, uma ótima formação para eles. A gente continua apoiando, mas o seminário está todo na mão dos irmãos angolanos, todo o custo e todo o trabalho é deles, e hoje a gente dá o apoio, eventualmente envia professores convidados a pedido deles mesmos, mas entregamos na mão para fortalecer a igreja de Angola e a formação dos seus obreiros. Então, quando a gente fala em líderes capacitados, a gente está falando de vários trabalhos, de várias formas. Nós tivemos mais de 2 mil líderes em treinamentos, né, 2.155, e os 1.742 líderes em atuação. Pode passar, por favor? Nós tivemos 925 plantadores de igrejas, ou seja, pessoas envolvidas com plantação de igreja, né? Às vezes você tem um grupo de 10 pessoas engajadas aqui, um grupo de 20, um grupo de 30, enfim. Isso em 838 células, que a gente usa mais aqui, pequenos grupos, né? E, então, 226 igrejas plantadas nesses 90 países. Pode passar, ou quase 90. Então, a primeira palavra é essa: muitíssimo obrigado. Esse é um brevíssimo relatório que já está com o pastor Bruno. Pode compartilhar, pastor Bruno, à vontade, porque esse é um grande resumão do seu trabalho missionário também. Porque se você é parte de uma igreja batista, você é parte disso. Automaticamente as igrejas batistas que oferecem a sua contribuição financeira, que fazem as campanhas, ou que se envolvem das diversas formas, estão engajadas aí. Nós temos certeza que os missionários não são da Junta de Missões Mundiais, os missionários são das igrejas batistas. E a Junta, então, é uma agência facilitadora daquilo que Deus quer fazer no mundo. Eu quero te convidar para abrir a Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, que é o tema da nossa campanha desse ano. A nossa campanha desse ano é: no poder do Espírito vamos completar a missão. E o nosso texto base está em Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas a gente vai ler a partir do versículo 1 mesmo. Atos, você deve lembrar que é como que um volume 2 do Evangelho de Lucas, né? Lucas escreve Atos, ele escreve o Evangelho e escreve Atos, a gente acredita, em sequência, como uma continuação, ou seja, aquilo que Jesus começou a fazer, ali registrado nos Evangelhos, e agora Jesus continua fazendo em Atos, não mais encarnado, mas ressurreto, e por meio do Espírito Santo e de seus apóstolos, de seus discípulos, de seus seguidores. E olha só, Atos 1 diz assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Livro anterior, o Evangelho de Lucas. Até o dia que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido.
E depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? E ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vamos orar de novo? Pai amado, a gente confia no Senhor e confia que o Teu Espírito Santo nos guiará a toda a verdade da Tua palavra. Fala com a gente, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vocês sabem aqui o que estava acontecendo. Jesus vive uma vida provavelmente bastante comum até os 30 anos. A partir dos 30, ele começa aquilo que a gente chama de ministério público. Ele é batizado por João Batista no Rio Jordão e começa o seu movimento de chamar os seus discípulos e conviver intensamente com eles e iniciar o seu ministério publicamente, cada vez aparecendo mais, cada vez ganhando mais fama, o seu nome ficando famoso, a cada milagre, a cada situação, a cada cura. E aí ele faz esse movimento na Galileia, faz esse movimento passando por Samaria e faz esse movimento na Judéia e especialmente em Jerusalém, onde ele também foi. E havia uma grande expectativa messiânica, a expectativa da chegada do Messias. E Jesus, para muitos, foi revelado, esse é o Messias. Nem todos creram. Mas muitos colocaram grandes expectativas sobre ele. Ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador, ele é o filho de Davi, ele vai restaurar o reino de Israel. Tanto que essa pergunta aqui acontece a respeito da restauração do reino de Israel. No entanto, Jesus é morto. E veja bem, hoje nós olhamos a história da frente para trás. Ou seja, nós já temos o quadro completamente pintado. Nós temos 4 evangelhos que nos contam a vida de Jesus. Nós temos os textos paulinos que nos contam um tanto também sobre Jesus. Nós temos várias instruções históricas do desenvolvimento da história da igreja que conta aquilo que Deus vem fazendo na história. Aquelas pessoas naquele momento, elas tinham relatos ou vivências com Jesus mais pontuais. De repente uma pessoa ouviu o Sermão do Monte. Outro grupo de pessoas viu que Jesus ressuscitou Lázaro. Outro grupo de pessoas estava ali na multiplicação dos pães e peixes. Mas as pessoas não tinham o quadro completo. Nos dias de Jesus, os textos do Novo Testamento não existiam. Os textos do Novo Testamento, eles foram escritos muito depois. Os apóstolos sentaram para relembrar as histórias e as vivências com Jesus, e aí eles escrevem, e aí eles registram os textos. O apóstolo Paulo, muito lá depois, se converte, começa a viajar e começa a escrever cartas para instruir as igrejas que ele havia plantado. Então, o que os discípulos têm aqui, e não só os discípulos mais próximos, mas outras pessoas ao redor, é um misto de sentimento, do tipo,
Mataram ele. Ele vai voltar ou não vai voltar? Ressuscitou ou não ressuscitou? As mulheres disseram que ele ressuscitou. Alguns viram, outros não viram. Viram o túmulo vazio. O corpo foi roubado. Mas ele não ia restaurar o reino de Israel? Será que ele não ia ter que derrubar Herodes para isso? Derrubar Pilatos? Derrubar César? Será que ele não tinha que mobilizar um exército? Será que ele não tinha que ser como o rei Davi, um grande general e mobilizador do exército? Esses são os sentimentos que provavelmente ocupavam o coração dos discípulos ali. Preocupação, frustração, medo. Pedro nega Jesus 3 vezes por medo. Mataram o meu mestre e vão me matar também. Então ele tem medo. E Jesus então aparece ressurreto para dar testemunho de si mesmo, para falar com esses discípulos a respeito da ressurreição. Veja, ele não aparece para as multidões, mas ele aparece para os seus seguidores. Ele aparece para os seus discípulos. Ele vai lá com os discípulos cabisbaixos lá no caminho de Emaús, que está no final de Lucas relatado. Ele aparece aqui para os 12. Ele aparece algumas vezes, dando provas de sua própria ressurreição, lhe falando novamente sobre o reino de Deus. E a pergunta que eles fazem é: agora o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Agora que o Senhor ressuscitou, o Senhor vai tomar o poder? Agora que o Senhor ressuscitou, a gente vai, de forma política ou de forma militar, exercer o domínio sobre o mundo? Ou pelo menos o domínio sobre Israel, já que Israel não tinha domínio próprio sobre si enquanto nação, a dominação era do Império Romano? Mas a gente não pode se esquecer, e talvez eles estavam se esquecendo, que no momento Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. E que Jesus diz para Pilatos também: olha, eu poderia ter um exército de anjos aqui para me tirar de suas mãos. Então eles precisam entender qual é essa mensagem do reino de Deus e quais implicações tinham. E ele diz: não, vocês não precisam saber sobre tempos, datas, daquilo que o Pai estabeleceu. O que vocês precisam é ficar em Jerusalém e receber o Espírito Santo. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E aí vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E o grande exército de Jesus, para estabelecer o seu reino sobre o mundo, para estabelecer a sua vontade sobre o mundo, não é um exército militar, armado. Não é um exército político, que vai influenciar na política, na economia, nos impérios, no Senado romano, nos partidos, ou sei lá o quê. Não. O exército de Jesus é formado por pessoas que recebem o Espírito Santo e no poder do Espírito Santo vão por Jerusalém, por Samaria, por toda a Judéia, até os confins da terra, anunciando que Ele é o Senhor. Discipulando outras pessoas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esse é o modelo revolucionário de Jesus. Eu sei que às vezes a gente pode cair numa ilusão de um projeto político. Às vezes a gente pode cair numa ilusão de algum tipo de poder que pode nos ajudar de alguma forma a evangelizar. Mas o poder que movimenta e que fortalece a igreja, e que leva a igreja para o mundo, e que leva o evangelho aos confins da terra, é o poder do Espírito Santo. Não é deste mundo. Não é desse lugar. Agora, você imagina esses discípulos com medo, com todos aqueles temores que eu falei,
E pensando, Jesus morreu, ressuscitou, mas ele não está bom da cabeça não. Porque ele está dizendo que nós 12, aqui meio analfabetos, semiletrados, um é pescador, o outro é cobrador de imposto, o outro é não sei o quê, sem influência política no Império Romano, sem influência religiosa no Sinédrio com os fariseus e saduceus, sem poder econômico, vão dar conta de evangelizar o mundo? Vão dar conta de levar essa palavra de Deus para o mundo do grande Império Romano, para o mundo cheio de poderes políticos, econômicos, sociais, para o mundo das diversas religiões, dos diversos deuses? É isso. É isso que o Evangelho fez. Pegou esse pouquinho de gente, esse movimento de Jesus ali, e espalhou por todo mundo. E aí está o segredo. Porque o segredo não está no nosso braço. O segredo não está na nossa força. O segredo não está na influência que a gente pode ter aí na internet, nas mídias sociais, já que está tão na moda. O segredo não está no poder político, que a gente vai se juntar, vai criar um partido, vai ter um grande líder. Não estão nesses lugares. A nossa esperança nunca estará nesses lugares. A nossa esperança para que o mundo seja de fato transformado vem desse poder do alto, da ação do Espírito Santo que desce sobre nós. E aí sim, nós passamos a ter força o suficiente, competência o suficiente, mobilização o suficiente para levar a palavra de Jesus até os confins da terra. E é por isso que a gente não pode subestimar o poder de Deus. Mas se a gente é uma pequena igreja, se a gente está numa pequena cidade, mas que influência a gente tem no mundo? Total. Total, porque não é a influência a respeito do poder dessa comunidade local. É a influência do poder do Espírito Santo, agindo a partir dessa comunidade local. E isso é que vai fazer toda a diferença. Entende? E o nosso convite, e o convite dessa noite para você, é que você não perca isso de vista. A despeito da nossa correria cotidiana, a despeito da responsabilidade política que a gente vai exercer no nosso voto aí na semana que vem, a despeito dos nossos compromissos do dia a dia, do trabalho e das coisas que a gente tem para fazer, a gente não pode esquecer dessa vocação primordial da igreja, que recebe o Espírito Santo de Deus para dar conta de ser testemunha do Senhor Jesus, da sua ressurreição, do seu reino em todo o mundo. E a gente não pode se desconectar dessa verdade. Porque se a gente se desconecta dessa verdade, a gente perde o sentido da própria vida. O sentido da vida da igreja. O sentido da vida da igreja é estar em missão. O sentido da vida da igreja é obedecer aquilo que Jesus disse para a gente fazer. E se a gente perde isso de vista, a gente perde o sentido. A gente perde o porquê, a gente perde o para quê nós existimos. A gente perde o propósito. E também, se a gente descrê desse poder de Deus, nós cremos em outros poderes mundanos, e isso se torna para nós um ídolo, não é verdade? Jesus diz, vocês não podem obedecer a Deus e a Mamon, ou vocês confiam no dinheiro, ou vocês confiam em mim. Dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Ou vocês confiam em César, ou vocês confiam em Deus.
Quem é o Senhor de vocês? É César ou é Deus? Quem é o Deus de vocês? O dinheiro ou eu? Quem é? Em quem a gente confia de fato? Em quem a gente entrega a nossa vida? Se a gente entrega para o Senhor, então nós obedecemos ao Senhor. Então nós colocamos a nossa esperança no Senhor. Isso não significa escapismo do mundo e das responsabilidades que a gente tem nesse mundo. Mas significa que a nossa esperança última, que a nossa confiança plena é no Senhor. E que a nossa obediência em última instância é ao Senhor. E que a nossa vida vai se movimentar a partir do poder desse Espírito Santo do Senhor. Esse Espírito, que é o próprio sopro divino, deve nos levar, deve nos movimentar em tudo que a gente faz, em tudo que a gente é. Então, quando a gente pensa em missões, a gente pensa em obedecer ao movimento de Jesus. A gente pensa em obedecer à voz do Espírito Santo, que nos envia a todos os cantos do mundo. A partir do local que a gente está, a partir da nossa Jerusalém. Então é a partir daqui mesmo, mas que não para aqui, que se espalha pelo mundo. É assim que eu me sinto, e aí eu quero passar um pouquinho da viagem missionária ao Chile para compartilhar com vocês, porque a gente entendeu numa oportunidade, em uma caravana, a gente poder ir para lá. Mas antes disso, eu quero te falar sobre como é que você pode se envolver mais com missões mundiais. Olha só, eu trouxe aqui, Pastor Bruno, se você conseguir fazer chegar na mão de todo mundo esse papelzinho, vai ser muito legal, por favor. Porque eu trouxe aqui um papelzinho que sinaliza e pode sinalizar um tipo de compromisso seu, que a gente chama da adoção missionária, que a gente chama de um caminho de engajamento missionário. E aí, com essa fichinha aqui preenchida, você tem 4 opções aqui de engajamento missionário. Ou seja, o engajamento missionário ele se dá de várias formas. Neste caso, a gente te dá 4 opções. A primeira opção é a opção da oração. Ou seja, é aquele compromisso de orar por missões, de orar por nossos 2.000 missionários, de orar pelos países onde eles estão. O nosso missionário que está em Israel está super aflito, porque o seu filho mais velho está em idade militar e terá que ir para a guerra. Os nossos missionários no Líbano estão aflitos diante da guerra. Agora no Chile eu estava com Abdala, dormimos no mesmo quarto. Abdala é o nosso missionário na evangelização de povos muçulmanos aqui no Brasil, em Foz do Iguaçu, mas ele é libanês. E ele perdeu um sobrinho nessa semana. E está com uma sobrinha gravemente ferida pelos bombardeios da guerra. Os 2 eram civis, os 2 não eram do Hezbollah, mas sofreram ataques de bomba. Quando cai uma bomba, onde caiu, mata, fere. E foi o caso deles. Então você imagina, a gente tem missionários em Israel, a gente tem missionário no Líbano, a gente tem missionário na Jordânia, a gente tem missionário entre os palestinos. Então a sua oração é fundamental. E aí quando você preenche, assume o compromisso de orar, você vai receber notícias, você vai receber contatos via e-mail, via WhatsApp, motivos de oração para você orar. Então eu acho que esse envolvimento missionário, ele cabe a todos nós, porque é um envolvimento que parte da onde deve partir tudo na nossa vida, que é a oração. Então se você puder preencher e sinalizar aí a oração, glória a Deus e que você ore realmente por missões, por nossos missionários. São muitas lutas. Tem a segunda opção é a oferta.
onde você sinaliza a oferta, e aí você tem que preencher os campos outros aqui sobre a oferta, que vai dizer se é uma oferta única, se é uma oferta mensal, se é uma oferta por boleto, se é uma oferta X, enfim. Eu não vou levar daqui da igreja, eu não levo as ofertas que são para a junta de missões. Essas ofertas são destinadas diretamente, ou pela igreja, quando a igreja faz campanha e separa valores, ou por esse compromisso individual, que você sinaliza, e aí você vai receber o boleto na sua casa, por exemplo. A terceira coisa é ser um promotor de missões. O que é um promotor de missões? É alguém da igreja local que está disposto a trabalhar em parceria com o pastor, junto aos ministérios da igreja, junto à vida da igreja como um todo, para abençoar o campo missionário. E aí vai ter o meu contato, tem o contato do pastor local, e a gente vai interagindo para fortalecer o trabalho missionário da igreja local e às vezes até de igrejas parceiras por perto, às vezes até na associação. Se alguém não tiver caneta, tem caneta aqui nessas bolsinhas também, viu, pastor? Eu trouxe algumas canetas aí, os irmãos podem usar à vontade. Esse é o terceiro compromisso, é o promotor de missões. É alguém que vai ser o divulgador de missões. Então, aquilo que eu faço, rodando o estado, essa pessoa faz na sua igreja local. E, por fim, a viagem missionária de curto prazo. A viagem missionária voluntária. Que é essas que eu tenho feito, por exemplo, acabei de fazer essa pro Chile. Onde a gente vai fazer o seguinte. Nessas viagens de missionárias de curto prazo, existem algumas possibilidades e motivações. Às vezes a gente tem uma viagem missionária de curto prazo para evangelização num grande evento global. Então, por exemplo, a última que a gente teve nesse modelo foram as Olimpíadas aí de Paris. Então, a gente teve caravana para evangelização das Olimpíadas, já que era uma oportunidade global de evangelização. Às vezes, nós temos caravana para servir em catástrofes ambientais. Então, houve uma catástrofe ambiental no Nepal há pouco tempo, e nós enviamos caravana para servir diante da catástrofe ambiental. Caravanas que servem em guerras. É lógico que essas caravanas são mais específicas, de pessoas que terão perfil para isso. E existem as caravanas, dessa que eu fui para o Chile, por exemplo, que é para fortalecer um trabalho local. O missionário está fazendo o trabalho local, o missionário já mora lá. Essa viagem para o Chile, por exemplo, nosso missionário lá está há 5 anos lá, pretende estar lá a longo prazo, mas ele pediu um reforço, um apoio para alavancar alguns projetos. E aí a gente se mobilizou e ficou lá um período curto para dar esse apoio, para dar essa acelerada, enquanto que ele vai seguir continuamente com o trabalho ali, todo dia a gente dá essa força e volta. Essas viagens de curto prazo você faz em 1 semana, 15 dias, 1 mês. A ideia é, você pega um período de férias, por exemplo, e coloca a serviço do Senhor em uma viagem. Tem uma história interessante de uma senhora que eu encontrei esses dias, que foi para a Albânia, com 80 anos, tá? Se você acha que você está meio velho para fazer viagem missionária, essa senhora tinha 80 anos, ela foi para a Albânia. E aí eu falei para ela, e a senhora fala albanês? Ela falou, não. Eu falei, e a senhora fala inglês? Né? Porque quando inglês é aquela língua universal que a gente se vira por aí. Ela falou, também não. Eu falei, como é que a senhora evangelizou na Albânia, então? Ela falou, meu filho, eu evangelizei no abraço e na mímica. No abraço e na mímica eu evangelizei na Albânia. Mas, na verdade, é claro que eu acredito que é possível evangelizar no abraço e na mímica também, mas o que ela foi fazer ali na Albânia, estando com os nossos missionários na Albânia, estando na casa deles, foi também fortalecer eles. Foi também oferecer apoio e combustível para que o trabalho deles siga mais forte e vão mais longe. Então, muitas vezes as viagens missionárias servem desses encorajamentos. Ou seja, não tem como você escapar desse compromisso. Porque pela oração, pela contribuição, pelo trabalho voluntário, pela viagem de curto prazo, são muitas as formas de você estar em missão com a gente. E essa é a minha convocação. Então você vai preenchendo aí e vai olhando um pouquinho aqui para mim.
Eu vou compartilhar essa viagem desse mês também, eu vou deixar o material. Aí a nossa chegada, esse de lenço no pescoço ali atrás da bandeira do Brasil, com um chapéuzinho, é o nosso irmão Abdala, nosso irmão missionário libanês. Ele tem uma história incrível de conversão. Inclusive, ele foi militante do Hezbollah no Líbano na sua juventude. E a conversão dele é extraordinária. Então, ali são os nossos missionários e o grupo. Nós somos um grupo de 11 pessoas. Lá, no primeiro dia, eu preguei nessa comunidade em Cruzeiro. A gente foi servir a igreja local, a primeira igreja batista de Lautaro. Isso é no sul do Chile. E também, essa igreja tem 6 congregações em comunidades rurais. Então, a gente foi servir nessas comunidades também. Então, eu preguei. Aí foi um passeio, uma região de neve lá. Tá vendo? Viagem missionária também, a gente arruma um jeitinho de dar um passeio. A gente conseguiu um dia de passeio e a gente foi para esse vulcão. Aí é um vulcão de Pucón. É o vulcão de Pucón, na região de Temuco. E aí a gente teve a brincadeira na neve e tal. Essa é a rádio da cidade, rádio Lautaríssima. A gente teve a oportunidade de pregar na rádio todos os dias que nós estávamos lá. Isso foi muito interessante. É um bom testemunho, um bom relacionamento da igreja local. É uma igreja centenária, a Batista lá. E teve esse espaço para a gente fazer ali programas na rádio. Pode seguir. Aí é uma foto aí na frente da rádio. Só para eu apresentar a vocês, então estou eu, está o pastor Newton, que é o nosso missionário, ele é de São Paulo, está lá há 5 anos. Aquele irmão do meio é o presidente do Conselho de Pastores da cidade de Lautaro. Aquele ali de lenço é o Abdala. E no outro canto é o pastor Patrício, que é o pastor titular da igreja local. Ele é de lá mesmo, ele é chileno, mas ele está nessa igreja há menos de 1 ano. E ele pediu então ao Newton a parceria e o apoio, porque é uma igreja centenária, é uma igreja que tem bom testemunho e respeito na cidade, mas é uma igreja que parou no tempo. Naquele modelo bem tradicional, bem antigo, que não tem conseguido se renovar e se comunicar com as novas gerações. Então, parte do nosso trabalho foi abrir e buscar esse despertamento para a igreja. Pode seguir. Aí é numa escola, uma escola particular, mas que tem parceria governamental e tem parceria evangélica nossa com o PEP. Então a gente foi lá ministrar para as crianças. Foi uma das escolas, nós visitamos 5 escolas. Pode seguir. Aí as crianças, numa das escolas também do PEP. Pode seguir. Aí a criançada com os missionários e tal. Aí tinha contador, tinha economista, tinha assistente financeiro, tinha outros 3 pastores. Era um grupo bem variado aí que a gente foi junto. Pode seguir. Aí eu estou dando aula para adolescentes, gastando todo o meu espanhol, há quem diga que era portunhol, mas ministrando para os adolescentes de uma escola pública. Essa senhora sentada na frente é a professora de educação cristã, ela é católica, mas ela abriu espaço para a gente oferecer uma aula de educação cristã também para a sua turma na escola. Pode seguir. Essa é uma visita numa casa. Pode seguir. Outra visita, essa senhora tem 88 anos, esse senhor tem 92, um casal bem no meio, são bem velhinhos, moram sozinhos. E ela tinha há pouco tempo perdido um filho. Então foi bem importante a gente ter esse tempo com ela. Pode seguir. Essa é a prefeitura de Lautaro, estava tendo uma festa da independência da região do Chile, né, as festas pátrias. Eles fazem uma semana de festa de independência lá no Chile. São bem patriotas, né, tem bandeira do Chile em tudo quanto é lugar. As pessoas tomam multa se não colocar bandeira na casa no dia da independência. É bem forte isso. E aí a gente viu uma apresentação lá na praça. Pode passar. Essa é a igreja, quando a gente conseguiu mobilizar e juntar todo mundo no último culto. No culto especial, fizemos um culto bilíngue, foi bem legal.
Aí a igreja toda, na frente estão os missionários, o pastor da igreja e a esposa. Pode seguir. Aí é o nosso grupo em Temuco, praticamente todo o grupo aí também. Pode seguir, por favor. E aí acho que a última foto é mais uns recortes de foto do tempo. Muito obrigado. Então esse trabalho aí, nós fomos lá, a gente deu treinamento de evangelização, a gente deu treinamento de trabalho de ministério com criança, quem não tinha. Nós demos trabalho de falando sobre liderança e nova geração, eu dei uma palestra sobre isso. A gente teve trabalho também, ministração específica para o Ministério de Mulheres da igreja. Então a gente foi ali e fortaleceu o trabalho de uma igreja local. Então, eventualmente, se você acha assim, eu não vou para um campo transcultural ficar anos lá. Ok, você pode ir para um campo transcultural ficar dias. Ficar um curto período, servindo com os seus dons, com os seus talentos, conforme você se encaixar em algum projeto, seja ele focado em evangelização de rua, seja ele focado em desenvolvimento comunitário, seja ele focado em desenvolvimento de liderança na igreja, ou em outras áreas. Ou seja, meus irmãos, não temos desculpa para não estarmos engajados na missão do Senhor. Porque as possibilidades são muitas. São da nossa contribuição, da nossa ida, da nossa participação junto à igreja local, da nossa ação junto à nossa cidade, ao nosso bairro. Enfim, o que é importante é você não ficar de fora. A Ana Alzira tem uma frase clássica, nossa missionária. Ela diz que Deus está em missão no mundo e nós não podemos ficar do que Ele está fazendo no mundo. Nós servimos a um Deus que está em missão e nós não podemos ficar de fora da missão dEle. Então não se ponha fora da missão, se ponha dentro da missão. A partir daqui, a partir da sua igreja local, atenta ao sopro do Espírito que te leva para onde Ele quer. Só se coloque na mão dEle. Sua vida, seus dons, seus talentos, seus recursos, suas possibilidades. E deixa Deus te usar, como dizem os irmãos pentecostais. Uma alegria estar aqui, eu quero te convidar para uma oração final e agradecer a oportunidade. Posso ficar um pouquinho aqui ainda no final do culto, lá fora, para despedir dos irmãos e responder alguma dúvida se tiver, tá? E eu preciso levar as fichinhas preenchidas e a minha caneta de volta, porque essas canetas precisam viajar o estado todo comigo. Você pode ficar de pé, por favor? Pai amado, muitíssimo obrigado, Senhor, por nos dar o Teu Espírito Santo, nos enviar em missão. A nossa dependência, ela é única, total e exclusiva do Senhor. Apesar de reconhecermos as forças desse mundo, a força econômica, a força política, as forças jurídicas, as forças espirituais, nós reconhecemos que sobre toda a força está a força do Senhor. Sobre qualquer poder estabelecido nesse mundo está o poder do Teu Espírito Santo. E este poder nos move. Essa força é que nos move, é que nos motiva. É o Senhor, é o Seu poder, é a Sua ação que nos conduz, Senhor. E que seja assim, para a Tua glória, e que a nossa vida seja uma vida em missão e em serviço do Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Obrigado. Servo sofredor, a luz do mundo, promessa viva que se cumpriu. Palavra que nos leva das trevas à luz. A escuridão não venceu.